meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Que alegria poder estarmos, como eu sempre digo, juntos e ao mesmo tempo separados. Mas eu creio que vai se criando essa ansiedade, esse desejo de de chegar a este momento e podermos, através desse instrumento, deste meio que Deus permitiu ao homem, na sua capacidade de inteligência recebida do Senhor, dada por Deus, construir esses meios que nos aproxima, ainda que estejamos a quilômetros e alguns a milhares de quilômetros de distância, mas nos aproxima. Já confesso que já fico na expectativa do domingo, pela manhã, poder ministrar uma palavra ao coração dos irmãos, mas anseio muito mais pelo dia que está já bem próximo, creio eu, de estarmos viva voz, ou seja, lá no prédio da igreja, do templo, para podermos abraçar uns aos outros, ainda que me parece que isso vai levar um certo tempo, mas só em poder estar juntos, só em poder ver, cumprimentar, adorar a Deus em comunhão, vai ser algo maravilhoso. Está chegando, já está bem próximo, Esse dia em que poderemos então estar viva voz ali juntos no serviço de louvor, de adoração, de honra a Deus, para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe aí do lado de lá. Já oramos, temos orado esta manhã nas minhas orações, orando por cada pessoa, cada irmão, por esta igreja que está no controle de Deus. Saiba que tudo está no controle de Deus. Deus não perde o controle de nada, absolutamente nada. E na verdade tudo que vai acontecer, Ele já sabe antecipadamente. Jó descobriu isso lá no final, quando Deus quebrou o silêncio, quando o Senhor lhe fez perguntas e ele não teve como responder, mas uma coisa ele fez, ele reconheceu o domínio, a soberania de Deus e mais ainda, que o Senhor é quem estava, aliás, além do Senhor estar no controle, mas o Senhor havia determinado tudo aquilo pelo qual ele deveria passar e que ele foi sustentado pela graça do Senhor. Ainda que não compreendesse essa questão da graça, a qual nós entendemos no Novo Testamento, a qual Paulo também entendeu de forma profunda, mas ele sabia, porque ele disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Logo, ele percebeu que tudo o que acontecera com ele foi por um plano perfeito de Deus. E Deus foi glorificado. Deus também quer ser glorificado através da minha vida, da tua vida, da nossa vida. Creio, como tenho dito, que a igreja é quem mais tende a crescer nesta fase difícil para toda a humanidade, assim posso dizer no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, como sempre, eu peço, eu oro e gostaria de orar com os irmãos, eu de cá, você daí. Dá um bom dia para alguém que está ao seu lado. Tente, talvez, incentivar pessoas a se colocar neste momento e em uns 40, 50 minutos nesta ministração, junto com outras informações, orações. Contacte alguém. Recomende esse momento, ou que possa também ser assistido depois, tá bem? Vamos orar no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, obrigado por este momento. Eu quero, ó Deus, abençoar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que de alguma maneira o Espírito Santo moveu para assistir esta mensagem online, este culto online, ou talvez que vá assistir depois, ó Deus. Senhor, opera segundo a tua graça. Senhor, derrama do teu Santo Espírito.
Senhor, abençoa no nome de Jesus a vida deste irmão, desta irmã, desta família. Senhor, alguns estão tão preocupados, ó Deus, com o futuro. Alguns estão tão preocupados com o dia de amanhã. E na realidade, Senhor, há até razão para isso, se olharmos as condições humanas em que as coisas se encontram. Mas, Senhor, Tu és poderoso, Tu és provedor. Tu és aquele que pode trazer à existência as coisas que não existem. Então, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca as Tuas mãos. Senhor, opera o milagre que venha suprir cada uma das necessidades do Teu povo e daquele que confia em Ti e que coloca, Senhor, a sua oração diante de Ti, a sua dependência. Talvez alguns nem tenham a fé que podemos chamar de um caminhar de forma diante de Ti, como aqueles que já foram alcançados por Tua graça. Mas Tu és Deus misericordioso. E o Senhor sonda o coração, que Tu possas, ó Deus, então, trazer, suprir cada uma das necessidades de todos que de coração clamam por Ti. Abençoa esta mensagem. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã. Abençoa a Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra, se assim você desejar. Um personagem até certamente conhecido e bem pregado algumas vezes, não com frequência, mas esse personagem tem uma grande lição ou grandes lições para nos ensinar, ou seja, o Espírito Santo através deste personagem tem grandes lições para nos ensinar. Eu estou a falar de Jabes e quero convidá-lo a abrir em 1 Crônicas 4, no versículo 9, 10. Eu já tenho minha Bíblia aberta. Acompanhe, por favor, ou ouça esta leitura desses 2 versículos. Diz assim, irmãos: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, pois disse: porque em dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território. Ou seja, largar suas fronteiras, em outra tradução. Eu estou a ler na NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Que a tua mão esteja comigo, preserve-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E o final do versículo diz algo impressionante. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Aqui nós vemos tipo, abre parênteses, fecha parênteses. Porque esse personagem, ele surge no meio de um relato de onde Deus começa a falar sobre genealogia, do capítulo 3 até esse capítulo 4, vai mais à frente, mas é como se Deus interrompesse essa narração genealógica que começa lá, um Adão, e vai até chegar aqueles que retornaram do exílio, etc. Deus é como se ele, de repente, interrompesse essa narrativa, esse relato, esses registros, e ele abrisse um parente para falar de um homem. Tipo assim, opa, espere um pouco. Vamos ter uma pessoa que faz parte desse registro genealógico, desse povo que Deus registrou, que é o seu povo. Tem um homem aí que fez algo diferente. Não podemos simplesmente citar seu nome, filho de quem, pai de quem, descendente de
A, B ou C, o Espírito Santo chama a atenção para o escritor inspirado por ele próprio para abrir esse parênteses para falar de Jabes. E ele, então, em 2 versículos, ele faz um resumo da vida deste homem, algo extraordinário, e de repente ele desaparece. Observe exatamente isso, quando ele chega em Jabes. Depois, no versículo 10, fala sobre a atitude deste homem, fala sobre ele ter invocado a Deus, e que Deus respondeu de forma tremenda a sua oração. Fecha a parede e vamos continuar. Por que o Espírito Santo fez isso? Porque o Espírito Santo, ele abre então esse parênteses para falar sobre este personagem que surge e desaparece em apenas 2 versículos. Obviamente é porque ele tem algo a nos ensinar através de Jabes. Deus sempre tem algo a nos ensinar. E Deus não perde a oportunidade de nos ensinar. Ele tem algumas coisas que Ele quer que nós aprendamos. Por isso Ele fez questão de interromper essa carreira, vamos dizer assim, essa corrida nos registros genealógicos dessas pessoas que fizeram parte dos planos de Deus, seus propósitos, a partir da criação do homem, Adão. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Então, através da vida de Jabes, eu quero tirar algumas lições para o nosso crescimento, aprendizado e para o nosso desenvolvimento espiritual. E creio que Deus vai falar com cada um de nós, que Ele fale com você, como Ele falou e tem falado comigo através do estudo da sua palavra. Jabes nasceu numa época em que o nome tinha grande importância. E ele servia como uma profecia sobre o futuro que da pessoa, o que ela viria a ser, concernente ao futuro. O nome era muito importante. O nome já como que carimbava, como que marcava de forma espiritual uma identidade de Deus na vida da pessoa, uma presença de Deus. Mas Jabes, ele recebeu esse nome de sua mãe, pois ele foi condenado a ser uma pessoa limitada, sofredora e causadora de sofrimento a outros. Pois Jabes significa algo tipo aquele que causa dor, significa árido, significa seco. E esse nome foi colocado, ele recebeu esse nome através da sua própria mãe, por ocasião do seu nascimento. Ela teve um parto que lhe causou muitas dores, que lhe causou muito sofrimento. Então, ao nascer, como era hábito, costume, a questão do momento, as circunstâncias, as pessoas trazeram um nome. Então, como o nascimento de Jabes foi penoso, a sua mãe, ela o pôs por nome Jabes, e quer dizer algo, como eu já disse, dor, sofrimento, aquele que não somente iria causar dor a outras pessoas, mas também ele sofreria ao fazer outros sofrer. Também teria uma vida limitada, no sentido físico, no sentido espiritual e no sentido também material. Então essa foi a herança, posso assim dizer, que esse homem recebeu já do seu nascimento. Enquanto era menino, enquanto criança, enquanto miúdo, tudo ok. Tal já desenvolver-se, mas quando ele passou a tomar conhecimento do que o seu nome significava, do que havia sido determinado para ele, ele então não aceitou ser um Jabes na vida, um causador de dores, e o que viesse também a sofrer por causa das suas atitudes. Ser um Jabes na vida, vivendo de forma
no contexto de privações, de forma miserável. Ele não sofreu, ele não aceitou, ele não quis aceitar esse jugo que foi colocado sobre ele. Ele não aceitou tê-lo de forma servil, baixar-se sobre este jugo como um animal que recebe o jugo ou cangalha, dependendo do conhecimento de cada um, quer dizer a mesma coisa, para que ele possa trabalhar. Ele não disse, não tem jeito. Ele não ficou a lamentar, ele não ficou a murmurar. Por que minha mãe fez isso? Ele não aceitou ser o que o destino preparava para ele, conforme as tradições e o costume da época, que invocavam a bênção, ou uma maldição, ou prosperidade, ou viver em terras áridas. Quando ele começou a conhecer essas coisas, a tomar conhecimento, ele disse, não, eu não vou ser Jabes. Mas ele não podia fazer nada para mudar essa situação. Há muitas coisas que estão além da nossa capacidade. Há muitas coisas que, mesmo querendo, nesse caso querer, conforme o ditado, ele não é poder. Apesar de muitos colocar, o humanismo coloca como se o homem tivesse capacidade de fazer tudo que ele queira fazer, na verdade não pode. Não. Há limites no homem. Há limites. É importante querer ter decisão, mas nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo eu tenho poder para mudar as circunstâncias. Então Jabes não queria ser um Jabes na vida. Mas ele não podia mudar essas coisas. Mas nós vemos que ele começou então, ele percebeu, mas Deus pode mudar. Ele começou a falar, mas existe um Deus. Ele então começou a buscar a Deus. E é a partir daí que eu quero trabalhar com os irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus respondeu a este homem de forma maravilhosa. A sua vida, o seu futuro, o seu destino foi mudado. Aquilo que o homem determina não está acima do que Deus pode fazer. A última palavra é a de Deus. Aquilo que sua mãe, pelo costume da época, o nascimento, projetou para o futuro de Jabes, hoje talvez nós diríamos, pessoas que têm autoridade, amaldiçoam seus filhos, ela fez no contexto histórico dela, cultural dela. Mas há pessoas que têm lançado maldição sobre os filhos, com palavras pesadas, palavras muitas vezes tristes, que invocam uma vida, um futuro de fato infeliz. Mas a última palavra não são das circunstâncias, a última palavra também não é de pessoas. Deus tem a última palavra. Então o que Jabes faz? O que o capacitou a crer que Deus poderia abençoar? O que e fazer dele um canal de bênção, em vez de ser um instrumento de maldição, de sofrimento, e um homem abençoado com as suas fronteiras alargadas, com provisões suficientes para ser um homem próspero. O que o capacitou então a isso? O que foi? O que ele se espelhou? Claro que ele buscou a Deus. Mas eu quero que você entenda algumas coisas importantes. O que levou esse homem a tomar essa atitude, não aceitar o seu futuro. Claro que ele olhou para o Senhor, obviamente. Mas o que aconteceu é que ele olhou para esse Deus de Israel, olhou para trás. Ele olhou para a história da libertação do seu povo, de como Deus tirou o seu povo do Egito, do jugo egípcio da escravidão. Ele toma conhecimento da história da libertação de Deus, que Deus operou, na realidade, para com o seu povo lá no Egito. Ele conhece toda a história, dos milagres, as pragas, o sustento de Israel pelo deserto e tudo mais que Deus fez
em cumprir a promessa de levar seu povo para a terra prometida, a terra que Abraão tinha percorrido e Deus dera a sua descendência como herança. Ele olhou então para estes feitos históricos de Deus e ele, portanto, julgou e pensou em si, então, dizendo, olha, se Deus pôde transformar, libertar o meu povo, nos libertar do Egito, então Deus pode transformar a minha vida. Deus pode mudar a minha herança. Deus pode me dar um novo futuro, uma nova realidade. E não ser aquilo que todos esperam que eu seja, que meus irmãos esperam que eu seja, que a minha mãe colocou por ocasião de seguir esse costume cultural e que tinha um peso muito grande. Ele olha para os feitos de Deus. Ele olha para a história da libertação do seu povo. E em vez de transformar-se numa pessoa amargurada, numa pessoa vingativa, revoltada, ou aceitar, como eu disse, de forma servil este prognóstico, se eu posso dizer, isso que já havia sido colocado sobre ele, pela o que representava seu nome, ele disse, não, o mesmo Deus pode mudar isso. O mesmo Deus pode transformar isso. Então o que é que ele faz, amados? Ele traz o Deus do passado para o seu presente. Preste bem atenção no que eu acabei de dizer. Ele traz o Deus do passado para o seu presente. O que eu aprendo aqui é que ele se recusou a crer no Deus histórico, que operou na história, mas que esse Deus não apenas fez, que ele é o mesmo e que ele poderia operar também na história dele. Então, ele traz Deus do passado e para o seu presente. Ele começa a buscar esse Deus. Se ele fez, ele faz. Jesus diz em Lucas, quando ele fala sobre a atitude da viúva, em que ela tinha uma causa perante um juiz e ela jamais poderia ganhar aquela causa. Jesus usa exatamente a viúva, o símbolo da pessoa mais desamparada nos tempos bíblicos, pois não tinha os recursos que hoje se tem, uma segurança social, alguma coisa, uma aposentadoria, uma pensão por morte do cônjuge. E Jesus usa que a causa dela, ele ilustra a causa dessa viúva para mostrar o poder de Deus. Que ela tinha uma causa contra um rico. E ele coloca como o julgador dessa causa um juiz que não temia Deus. A Bíblia fala iníquo. Mas essa viúva, então, ela começa a batalhar, começa a orar, e todos os dias ela vai bater a porta desse juiz, julga minha causa, julga minha causa. Ela não tinha um advogado, um defensor, alguém que lutasse por ela. Mas, de tanto ela insistir perante o juiz, o Senhor diz que um dia o juiz disse, olha, eu tenho que me livrar desta viúva. Eu não tenho como me livrar, e só posso me livrar de, ou eu julgo a causa dela, ou eu mando, prendê-la, matá-la, etc. Obviamente não ia chegar a isso. Então tem um jeito, eu vou julgar a causa dela. E ele a julgou a sua causa. E o Senhor, ele encerra esse capítulo, ou essa história da viúva, melhor dizendo, dizendo que quando vier o Filho do Homem, é isso que eu quero chegar, encontrará fé na terra? Achará fé na terra? É nesse contexto que eu usei essa passagem da viúva,
e do juiz iníquo. É nesse contexto que os dias a cada dia serão dias mais difíceis. Mas a pergunta que faço, será que continuamos a crer no Deus presente? Porque há tantas pessoas a crer no Deus histórico. Não duvidam de que Deus operou milagre no Egito, de que Deus alimentou o povo. Não duvidam de que Deus mandou pragas, de que Deus fez as maravilhas que a Bíblia diz que fez. Não duvidam que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Não duvidam que Jesus trouxe Lázaro à existência depois de 4 dias. Não duvidam que Jesus alimentou multidões com poucos pães, que andou sobre as águas. Não duvidam nada. Mas elas mantêm essa fé no passado. Elas não trazem Deus, ou estão já dizendo, mas a minha circunstância é difícil, é diferente. Diferente? Talvez, amados, se olharmos seriamente, a circunstância dessas pessoas era muito pior do que a nossa. Se você for olhar para os recursos que hoje temos, era muito pior. Ou Deus operava, ou não operava. E quantos estão, então, Jesus está a perguntar, eu vou encontrar fé na terra? Será que nesse momento que estamos a viver, Deus encontra um povo firme, com fé perseverante? Quando vier o Filho do Homem? Obviamente tem um contexto aqui de vinda de Jesus, mas se aplica ao nosso dia a dia. Achará fé na terra? Achará alguém que não esteja apenas a pensar num Deus lá do passado, como Gideão, Senhor, até falei sobre ele 3 ministrações, Senhor, mas quando o anjo do Senhor o encontrou lá, no lagar, a amassar uvas, pisotear uvas, ele disse, Senhor, mas o Senhor é conosco, mas o que é feito das tuas maravilhas? Ele estava a pensar, cadê Deus? A fé dele. Ele acreditava em tudo que recebera como da parte dos pais do agir de Deus. Mas ele disse, mas cadê o Senhor? Quantas pessoas estão assim? Não duvidam do que Deus fez, da Bíblia, mas acham que a circunstância atual Deus não pode mudar. Não foi o caso de Jabes. Ele trouxe o Deus do passado para o seu presente, por atitude de fé. E como foi a oração dele? Diz que ele buscou a Deus. Na realidade, a Bíblia não diz, mas não há dúvidas quanto a maneira como ele buscou a Deus. Ele o fez de todo o coração e com perseverança. O versículo resume, Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Diz que ele orou, ó Deus, quem me dera que me abençoasses, melhor dizendo, e expandisses o meu território. Dá a impressão que ele acordou assim de manhã, um pouco triste, olhou, pensou, olhou para a mãe dele, mas eu não vou aceitar isso, eu determino a minha bênção, ó Deus que me abençoe. Será que foi assim? Não, irmãos. A atitude de fé é importante. Mas ele não determinou a sua bênção. Piso na cabeça do diabo. E profetizo, determino e pronto. Porque me desculpe a franqueza. Acho isso fora de um contexto bíblico incrível. Quando olho para homens que perseveraram tantos anos. Quando olho para Isaac que orou 20 anos para que Rebeca desse à luz. 20 anos. Está lá, ele casou, tinha 40 anos. 60 anos. Deus respondeu de tal maneira que deu um gêmeo. Me custa achar que vai determinar a minha bênção, entrar numa igreja que dá a bênção e Deus vai me abençoar, se quando eu vejo Abraão tem que caminhar 25 anos para que Deus cumpra a promessa do Isaac. Me custa
custa crer nesse tipo de mudança tão repentina, tão sem nada, quando o Elias, mesmo vendo fogo cair, tudo, Deus operar, ele teve que orar 7 vezes até que ele viu uma nuvem. Além ele, o seu ajudante olhou: Elias, agora tem uma nuvem tamanho de uma mão, e ele vai: agora vem chuva. Nem custa a crer quando Jesus diz que temos que perseverar, que basta eu determinar minha bênção, está tudo resolvido. Como é que eu posso crer nisso se a Bíblia me diz o contrário? Mas ela diz que se buscarmos a Deus de coração, com perseverança, a oração não vai voltar vazia. Foi assim que Jabe buscou a Deus. A Bíblia, como eu disse, abre um parênteses, é como se eu dar uma paradinha para beber uma água. Já percebeu aqueles corredores de maratona? E no auge da corrida, de repente, na metade já do percurso, eles dão uma meia parada e alguém dá uma água, eles bebem e tal, e joga fora, ou seja, abriu um parênteses para a água, fechou e foi embora. Dá a impressão que foi assim. Porque é tão rápido. Mas, obviamente, irmãos, Jabes buscou a Deus de coração, Jabes foi perseverante e Deus respondeu. É assim que Deus opera. Oração, perseverança, confiança no Deus que operou, que opera e continuará sendo Deus, pois Ele é imutável. Nós ainda vamos enfrentar situações adversas, muitas, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas ela diz que os que buscam o Senhor, Deus não desampara, que Deus continua o Senhor do universo. Esse Jabes trouxe Deus lá da história da libertação do seu povo, que era, a história estava no passado, foi registrada, a história registra com data, com tudo. Mas ele diz: mas Deus não ficou lá, trouxe Deus para o seu presente. Será que Deus pode encontrar fé em nosso coração hoje? Uma fé perseverante? Não estou dizendo que tem dia que... Não estou dizendo que há dias em que nós estamos como um pouco para baixo. Há dias que estamos assim. Quando eu falo estamos, obviamente eu me incluo nisso. Mas uma questão, você está vivendo a sua humanidade por um desânimo, alguma fraqueza, por a situação. Outra é você simplesmente ficar a pensar: mas cadê Deus? Ele está ao seu lado, Ele está com o seu povo. É que nem sempre Ele encontra fé que se mova em direção a Ele. Traga Deus para o seu presente. Traga Deus para a sua realidade. Ele é o mesmo Deus. As circunstâncias são outras, mas Ele é o mesmo Deus. Penso também que quando Jabes começou a buscar a Deus, ele enfrentou algumas barreiras. Eu quero falar em duas. Barreiras interiores e barreiras exteriores. Eu penso que as barreiras interiores têm a ver com o agir do inimigo na sua mente. Talvez o inimigo dissesse para ele: não adianta você orar, porque já está determinado que você vai ser um fracasso. Onde você chegar, você só vai causar problemas. Já está determinado que você vai ser uma pessoa rejeitada, porque não, Jabes não, o nome dele já diz, Jabes é um problema, Jabes só causa problema e Jabes é um problema. Porque muitas vezes, irmãos, me reportando a questão de pecado, todo homem, toda pessoa falha, Jesus diz que o homem falha, mas o cristão não vive na prática. Ele pode até pecar, mas ele não vive em pecado, por favor. Mas muitas vezes, quando pessoas cometem um pecado grave, Deus o perdoa, mas o diabo fica dizendo: Deus não te perdoou. Como pastor, eu já aconselhei, já recebi e orei, e Deus abençoou muitas pessoas assim, que Deus tinha perdoado, curado. Mas o diabo ficava: você não, Deus não fez isso. E Deus já tinha feito. Era uma falsa acusação. Então eu penso que o inimigo vinha e tentava convencer Jabes, não adiantava orar.
Afinal de contas, né, a palavra foi da mãe, olha o poder da palavra, olha a cultura. Você acha que Deus vai largar suas fronteiras e por aí afora? Esquece isso. Deus não te ouvirá. Essas eram as barreiras, talvez, da mente de Jabes, do coração de Jabes, do peso de ter crescido e as pessoas chamando: ô Jabes, ô Jabes, ô Jabes. Talvez alguém chame o Jabinho lá. Quase que rimou, né? E sempre que alguém falasse Jabes, reportava a todo, a mãe dele olhava, as pessoas olhavam, os irmãos, reportavam a história do passado. Ele lutou com essa barreira interior, eu penso, mas lutou também com a exterior, e essa obviamente tem a ver com seus irmãos, com conhecidos, com pessoas também diziam: mas Jabes, não vai mudar nada, isso é cultura, isso é espiritual, não vai mudar nada. Mas Jabes teve que lutar com estas barreiras. Imagino que assim aconteceu, ainda com os detalhes diferentes, mas não acho que seja diferente isso, que de fato ele enfrentou essas barreiras. A pergunta é: Jabes desistiu? Obviamente que ele não desistiu do seu propósito. Ele não desistiu do Deus que traz à existência as coisas que não existem, Deus do impossível. Como é falado a respeito de Abraão, ele creu no Deus que traz à existência as coisas que não existem. Ele não desistiu, irmãos. Talvez alguns dias ele quisesse até desistir, mas ele se recompunha e começava a dizer: não, mas o Deus lá que libertou o nosso povo vai mudar a minha vida e vai ser uma bênção, minha vida vai ser uma bênção. Ele não desistiu, ele buscou o Senhor. E é interessante, você já percebeu que esse versículo não diz que ele se tornou mais ilustre no final do versículo 10. Já começa a dizer assim, ó, o versículo 9: Jabes foi o mais ilustre que os seus irmãos. E olhe que na história dele ele não seria nunca, ao contrário, seria o mais infeliz, o esquecido, o Jabes sem a bênção de Deus, o Jabes seco, o Jabes árido, o Jabes de dor. Mas o versículo 9 já diz: ele foi o mais ilustre do que seus irmãos. Mas não tinha nada para ser. Isso quer dizer que Deus mudou essa história. Deus alargou suas fronteiras e deu umas terras. Eu imagino que se ele tinha um terreno apertadinho entre vários terrenos, e Deus foi abençoando, ele começou a comprar em volta, daqui a pouco se tornou o mais ilustre, ou seja, foi o mais abençoado, o mais rico, o mais próspero. Por isso que o Espírito Santo falou: para um pouco aí essa narrativa da genealogia do meu povo, para um pouco. Jabes, é aquele Jabes? É o Jabes mesmo, que clamou a Deus, que recebeu um nome que significa dor e sofrimento. É esse que tornou. Registra, que eu quero que meu povo saiba que eu posso mudar qualquer circunstância. Jabes tornou mais ilustre, irmãos. Jabes foi abençoado. E assim como Deus fez por ele, assim como Deus honrou a fé de Jabes, a postura de Jabes, e respondeu conforme ele havia lhe pedido em oração perseverante, ele também pode mudar a minha, a sua, a nossa, qualquer vida. Ele pode levar a se tornar uma pessoa ilustre. Não significa exatamente na questão da visão do mundo. Não é esse tipo de pessoas que demonstra riqueza e etc. Pode até acontecer. Mas o ilustre aqui, no nosso caso, tem a ver com o agir de Deus.
com a bênção de Deus em nossas vidas. Pois a história está para mostrar como Deus mudou um futuro incerto ou determinado para um sofrimento, como Deus pode mudar a nossa vida hoje. Porque não importa as circunstâncias. Traga Deus para o teu presente, como Jabes fez. Deus pode mudar. Ele é o mesmo. E será por toda a eternidade. Seja perseverante. Confia em Deus. Alegra seu coração. Olha para o futuro, mas crendo nos Deus de hoje. No Deus que traz à existência, como eu já disse, as coisas que não existem. No Deus que continua a ser o Senhor da história e das nossas vidas. Confie, levante a sua cabeça, tenha confiança em Deus, tenha confiança nesse Senhor, persevere. Eu quero finalizar esta mensagem lendo o livro de Mateus, no capítulo 7, onde o Senhor diz aqui algo maravilhoso para nossa edificação, ou para, dentro do contexto até da atitude de Jabes. Diz assim, no capítulo 7 de Mateus, no versículo 7 até o 11, diz assim, amados: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Aí o Senhor coloca um versículo 9 interessante. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, o Pai Celestial, o Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Jesus começa esse encorajamento à oração, falando sobre insistir, a perseverança em bater pela fé, no sentido de orar a Deus, um Deus que tudo pode fazer. E a porta vai se abrir. E Deus vai responder. Assim foi Jabes. Ele buscou, orou, bateu, não se rendeu às circunstâncias, trouxe Deus para a sua realidade e Deus operou na sua vida e se tornou então o mais ilustre entre seus irmãos. Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenham em abundância. A primeira coisa é ter vida. A vida aqui é vida espiritual, é vida com Deus, é o nascer de novo. A primeira coisa que precisamos é Jesus em nossas vidas. É Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas diz que a vida deve ser com abundância. A abundância engloba o modo de viver com Deus. A presença do Espírito, a alegria, o ter o suficiente para as necessidades, a saúde, a paz na família, entre os filhos. Essa é a abundância da graça de Deus em nossas vidas. Porque Deus supre nossas necessidades. Essa abundância é para que possamos viver bem, servir ao Senhor como testemunhas, glorificando o seu nome, pois a nossa herança maior está no céu. Lá sim, lá viveremos a plenitude
de tudo que Deus tem preparado para nós, na presença eterna do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus pode te abençoar. Não aceite as circunstâncias como algo que não pode ser mudado. Traga a Deus. Levante-se em fé. Viva uma fé presente, uma fé agora. Não a fé do que Deus fez, que Deus faz. Eu termino dizendo, não seja como a Marta. A Marta tem suas virtudes, já preguei muito sobre ela e tem coisa muito boa. Mas devido às circunstâncias em que ela se encontrava, ou seja, com a morte do seu irmão e já sendo 4 dias, ela cria em Jesus, ela cria na ressurreição, mas ela disse em resposta ao Senhor que disse, eu sou a ressurreição e a vida, ela respondeu dizendo, sim, Senhor, eu creio que meu irmão há de ressurgir no último dia, quando tudo se cumprir. Foi quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, Marta, ou seja, ela cria, mas lá no futuro, no momento Jesus não podia fazer mais nada. Essa tem sido uma fé. Essa olha só para o futuro. Tudo bem, no céu vou ser feliz, tudo bem, no céu não vai ter dor, e é verdade. A Bíblia diz, essa fé também não promove a mudança que Deus pode fazer agora. Jesus deixou claro, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu posso mudar as circunstâncias agora. E graças a Deus assim fez, pois finalmente ela se convenceu que Jesus podia mudar. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você creia, que você traga a Deus para o teu presente, para o teu agora. E Ele fará maravilhas no meio de vós. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar, abençoando cada pessoa. E no final ainda vou fazer algumas orações, ainda vou orar para alguns irmãos, né, e irmãs, que no mês de abril, esse mês, completaram ou vão completar mais um ano de vida, ok? Mas antes deixa eu orar por você. Que Deus te abençoe em nome do Senhor, como eu disse. Não importa as circunstâncias. Não importa o que dizem, o que o futuro aponta para você. Deus é a tua realidade. Deus é teu futuro. Confie nele, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero orar, ó Deus, por cada pessoa que acabou de ouvir ou vai ouvir esta mensagem, ó Deus. Senhor, como houve a inspiração para falar sobre este personagem, que é como se ele fosse passar despercebido na narrativa do registro genealógico, Senhor, do teu povo, ó Deus, do homem, da criação, desde o primeiro homem, ó Deus. Mas esse homem tinha tido uma postura que o Espírito Santo fez questão de registrar. Então ele abre um parênteses para, em 2 versículos, trazer lições profundas sobre a vida de Jabes. Meu Deus, em nome de Jesus, talvez algumas pessoas estejam a viver como ele. Alguns olhar para o passado, outros como Marta, com medo do futuro, olhando só para o futuro. Mas, Senhor, achando que o Senhor, na realidade, no momento atual, no presente, não pode fazer muita coisa. Mas Jabes não creu assim. Jabes trouxe o Senhor para a sua realidade. Perseverou, buscou, não se rendeu às circunstâncias, às vozes interiores e exteriores que queriam fazê-lo parar, pois, segundo elas, já estava determinado. Era espiritual, era cultural, era espiritual, e acontecia exatamente como os pais profetizavam. Mas ele creu que a última palavra não era da cultura dos pais, da questão espiritual, mas do próprio Deus, no seu caso. E ele então buscou o Senhor, e o Senhor mudou, mas mudou de tal maneira
que o versículo 9 começa já a dizer que ele se tornou ou foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Então ele termina dizendo por que ele foi. Deus, toma cada pessoa em tuas mãos, toma cada família, cada irmão, aqueles que eu pastoreio, em o nome de Jesus, que as vozes do medo, as vozes da insegurança, as vozes que querem profetizar que vai ser muito mais difícil, Senhor, e que tem levado pessoas a aceitar as circunstâncias como são e às vezes baixando ombros ao jugo destas vozes de temor que não vêm do Senhor, Senhor, e que caiam por terra em nome de Jesus. E se eu possa tirar esse peso, este medo e levantar, Senhor, o ânimo, não por algumas questões motivacionais, mas pelo próprio poder do Espírito Santo, e trazer paz ao coração do teu povo, da igreja que pastoreio, como eu disse, de todos que estão a ouvir e irão ouvir, Senhor, esta mensagem. Meu Deus, que a tua graça sustente, que o Senhor mude, que o Senhor torne pessoas em pessoas ilustres no sentido da sua fé, confiança e de ver o seu agir na vida delas, mas que elas sejam motivadas a trazer o Deus do passado para o Deus presente, o Deus que vai ressuscitar no futuro, porque vai acontecer, mas para o Deus que age hoje. Como Davi disse, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então ele está falando de um presente, ó Deus, de um Deus conosco, não de um Deus ausente, mas um Deus conosco, um Deus imanente, não um Deus transcendente, ó Deus, mas um Deus presente em nossas vidas. Abençoa a igreja, abençoa teu povo, abençoa cada irmão. Eu coloco nas tuas mãos essas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como eu disse, antes de te dar um bom dia e uma boa semana, no dia 18, as irmãs as gêmeas Eurides e Eunice completaram mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. A Palmira, no dia 22, também completou mais um ano de vida. Palmira, Deus te abençoe. Firme no Senhor, Palmira. Deus é consigo. Eu não abandono os fiéis. O Vadico, Vadico vai ser na segunda-feira, amanhã, 27. Vadico, também Deus abençoe. Firme, irmão, em nome de Jesus. Também a Filó, a nossa Filó, né? A Filomena, mas Filó para os íntimos, para os irmãos. Filó, Deus te abençoe. A Filó completa dia 30, na quinta-feira. Filó, também Deus te abençoe, tá bem? Portanto, eu quero abençoar a cada um dos aniversariantes, como eu disse, Euridice e Eunice, Palmira, Vadico e Filomena, com a palavra de oração. Continue firme no Senhor. Deus é conosco, Deus é com vocês, tá bem? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a Euridice e a Eunice, Senhor, por mais um ano de vida. Completaram no sábado passado, no dia 18, ó Deus. Senhor, toma essas irmãs, tuas filhas, tuas mãos. Senhor, fortalece, dá graça, renova a fé, a confiança. Continuam firmes, ó Deus, nesta caminhada de servir a Ti. Eu as abençoo, colocando também a família, a vossa família também, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor seja sobre Euridice e sobre Eunice. Em nome de Jesus, igualmente, estenda a oração a Palmira. Derrama a Tua graça para Palmira, Senhor, continue com a Tua serva, ó Deus. Seja a Tua graça, renove suas forças para que ela possa caminhar ainda há muitos anos, sustentada por Tuas mãos. Abençoa também Vadico, que amanhã vai completar mais um ano de vida. Ser com o Vadico, ser com a Marli, ser com o Gabriel, ser com esta família. Meu Deus, em nome de Jesus, mas em especial, no caso, Vadico, pelo seu aniversário, pedimos graça sobre teu filho, Senhor, que ele possa viver dia após dia confiando em Ti,
porque o Senhor não nos dá o pão do ano todo, da semana toda, Senhor, mas o Senhor nos dá o pão de cada dia. Sustenta este homem, abençoa este homem e renova suas forças pelo seu aniversário. Coloca sua família em tuas mãos, em especial o seu matrimônio, em nome de Jesus. E finalmente, a Filomena, Deus, que vai completar no dia 30, na quinta-feira, Senhor, mais um ano de vida. Abençoa a tua serva, Senhor. Abençoa a Filó para nós, ó Deus, os irmãos, os íntimos, ou os mais próximos, se eu posso assim dizer, Senhor. Toma a Filomena em tuas mãos, sê com ela, guarda sua filha, renova suas forças, que ela continue firme a olhar para o alto, o autor e consumador da fé que a tem sustentado. Portanto, ó Deus, obrigado por esses aniversariantes deste mês de abril. É o que eu te peço pela vida de cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Quarta-feira, às 20 horas, tem mais uma mensagem. Essa eu gravo e depois eu mando o link para os irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa fortalecer a cada um. Que Deus derrame, através do Espírito Santo, este amor que excede o entendimento, este amor que lança fora todo medo, o amor cuja origem é divina. Que Deus abençoe. Tenham todos um bom dia, em nome de Cristo Jesus. Amém.